Brasil! Olhem bem para o que está prestes a acontecer sob o manto da legalidade e sob o silêncio covarde da grande mídia. Estamos falando não de uma ameaça vaga de internet, mas de uma tentativa coordenada vezes e vezes estruturalmente informada de assassinato político. Um atentado contra o coração da nossa república e contra o mandato legítimo de milhões de brasileiros. A inteligência policial, sim, a mesma que deveria proteger o cidadão de bem, teve acesso a informações concretas, alarmantes, sobre um plano covarde para silenciar, para eliminar fisicamente o deputado federal Nicolas Ferreira, a voz mais corajosa e estrondosa desta nação. E o que o sistema fez? Enquanto a Polícia Federal agiu para prender um estudante, um jovem iludido que serviu de peão descartável, o verdadeiro plano, a vezes verdadeira, rede de ódio e de financiamento ideológico por trás dessas ameaças, continua intocada, operando nas sombras, sorrindo cinicamente. Isso não é apenas uma notícia, patriotas. É a declaração de guerra de um sistema podre contra a sua liberdade de expressão. General Farias, vejam a simetria perversa desta operação psicológica. De um lado, temos a Polícia Federal, que, a contragosto, cumpre o seu papel ao prender um estudante. O indivíduo que, inflamado por narrativas de ódio orquestradas pela esquerda radical e por figuras de pseudo-humoristas que incitam o crime abertamente, se tornou o bode expiatório perfeito. Ele é o rosto da ameaça que eles querem que você veja, o lobo solitário e irresponsável. Mas, meus amigos, é preciso olhar para o outro lado da tela. Para vezes, outra vez ameaça, aquela investigada pela própria Polícia Legislativa. Um humorista de palanque, um agente ideológico disfarçado de comediante, que não apenas ameaça o deputado, mas instiga a vezes a sua morte de forma pública e abjeta. E o que acontece com ele? Um inquérito lento, burocrático, uma cortina de fumaça para proteger o verdadeiro centro do poder que o financia e o aplaude. A planeamento familiar, a ABIN, a inteligência menos, todos sabiam que o ódio estava escalando. Que as ameaças não eram apenas tweets isolados, mas parte de uma campanha de desumanização que antecede a violência física. Isso é o que a esquerda faz. Desumaniza o adversário até que seu assassinato pareça uma fatalidade, ou pior, um ato de justiça social. Esta não é uma falha no sistema. É o próprio sistema operando com precisão cirúrgica para proteger seus lacaios e neutralizar seus oponentes legítimos. O inquérito sobre o humorista precisa ser rápido, implacável e expor quem está por trás do patrocínio de sua plataforma de ódio. Pois é este patrocínio que fornece a munição mora General Farias. A questão central que deve nos atormentar a alma não é se as ameaças foram reais. Elas foram, e foram, documentadas pelos órgãos de inteligência. A questão é, por que com um parlamentar eleito, o terceiro mais votado do país, o legítimo representante da ideologia conservadora e cristã, se torna o alvo principal de uma conspiração de silenciamento? A resposta é límpida como a água da nascente, porque Nicolas Ferreira expõe a verdade sobre o sistema. Ele não ataca apenas um partido. Ele ataca a ideologia globalista que busca desmantelar a família, a pátria e a fé. O mandato dele é uma muralha contra a agenda progressista, e é por isso que o ódio é canalizado contra ele. Este atentado à sua vida é, na essência, um atentado à vezes nossa liberdade de voto, à vezes nossa liberdade de culto e à vezes nossa liberdade de expressão. Se um deputado com foro privilegiado e milhões de votos pode ser ameaçado de morte, investigado por seus inimigos e colocado na mira de terroristas ideológicos, o que sobra para o cidadão comum, para o pai de família que defende seus valores no grupo de WhatsApp? Absolutamente nada. A consequência direta deste evento, mesmo com a prisão do peão, é
Instalação do medo. O sistema quer que todo jovem conservador pense 2 vezes antes de postar, que todo pai de família hesite antes de erguer a bandeira nacional. O inimigo não está apenas na rua, mas infiltrado nas instituições, utilizando o aparato estatal para promover o terror psicológico, se necessário, a eliminação física. Isso é tática de ditadura bolchevique, não de uma democracia saudável. Nossa reação deve ser uma onda sísmica de apoio, uma blindagem moral e física ao nosso líder. Precisamos exigir do Ministério Federal e da Polícia Federal que subam na cadeia de comando, que investiguem os mandantes, intelectuais e financeiros por trás da narrativa de ódio, e não apenas o operário que apertou a tecla. Precisamos transformar a indignação em ação política organizada, mostrando a eles que, se derrubarem um, se levantarão 10 mil mais furiosos, mais engajados e com a verdade mais afiada. L para o estudante apertar o gatilho virtual. Histórico desta esquerda radical e seus títeres no aparelho estatal e midiático, que são financiados pelos bilionários globalistas que desprezam as fronteiras e a soberania nacional. Onde não conseguem vencer nas urnas, eles aplicam a tática da intimidação e do terror. O que ocorreu com o deputado Nicolas Ferreira é a materialização de uma estratégia milenar. Primeiro, a difamação. Depois, a desumanização. E, por fim, a tentativa de aniquilação física. A diferença é que, desta vez, a informação de inteligência escapou, revelando a frieza e a crueldade do planejamento. É inaceitável que, diante de um risco de vida de um representante popular, as agências não tenham agido com a celeridade e a transparência devida, limitando-se a prender a peça mais fraca do tabuleiro e deixando os estrategistas do ódio à solta. As ameaças feitas por este indivíduo que se esconde sob o título de humorista são, na verdade, instruções codificadas para a base radicalizada. Eles testam os limites da lei, incentivam a violência, e quando a tragédia se anuncia, eles lavam as mãos, alegando liberdade artística ou piada de mau gosto. É um ciclo vicioso de incitação que culmina na tentativa de assassinato. E a polícia legislativa tem a obrigação moral e legal, que ultrapassa a mera investigação burocrática, dispor a rede de apoio que permite que o ódio seja disseminado com tamanha impunidade. Não podemos ser ingênuos. A liberdade do povo não se conquista com discursos vazios, mas com a disposição inabalável de defender aqueles que, como Nicolas Ferreira, estão dispostos a pagar o preço máximo para que a verdade prevaleça. Cada patriota agora tem o dever moral de se tornar um guardião da verdade, de replicar esta denúncia, de se organizar em seus círculos sociais e de exigir que o Congresso e o Ministério Público atuem com a mesma firmeza que tem para perseguir os defensores da pátria, para agora perseguir os inimigos da vida e da liberdade. Não permitiremos que o assassinato moral se torne um assassinato real. A luta pela liberdade é uma luta por Nicolas, e a luta por Nicolas é a luta pela nossa alma nacional. O custo da omissão é a tirania. A omissão é a aquiescência ao crime. E isso, patriotas, jamais será uma opção para aqueles que vestem verde e amarelo e amam a sua bandeira e a sua fé acima de qualquer ideologia nefasta. Eles querem o sangue de Nicolas Ferreira para silenciar a sua verdade. Mas nós somos milhões. E a cada tentativa de calar um patriota, nós responderemos com 10 vezes mais força, com 10 vezes mais votos e com 10 vezes mais coragem. Que o aparato de inteligência que detectou a ameaça agora use toda a sua força para desmantelar a rede de ódio que a criou. Aos inimigos da pátria, que tremam. Aqueles que tentam matar nossos líderes, saibam, não passarão. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e a nossa vigilância será implacável. Que Deus abençoe o Brasil e proteja os nossos bravos. Compartilhem este vídeo agora!